Poesia de vanguarda, Pedro Lira, vanguarda brasileira. Enquanto na Europa nós tínhamos os primeiros movimentos vanguardistas despertando, aqui no Brasil nós passávamos pelo período menos criativo da nossa história. Era um retorno à poética do passado sem nada de renovador. É o que foi chamado de pré-modernismo. Pré no sentido cronológico, pré simplesmente por vir antes do modernismo. Pois temos então uma longa série de recorrências, uma porção de neo, sem nenhum novo, neoclassicismo, no José Albano ou no Raul de Leone, neobarroco no Guilherme de Almeida ou no Hermes Fontes, neorromantismo no Olegário Mariano, neocondoreirismo no Moacir de Almeida, neopanasianismo no Martins Fontes ou no Goulart de Almeida, neonaturalismo no Augusto dos Anjos, neossimbolismo no Álvaro Moreira ou numa Gilca Machado. O primeiro eco literário aqui no Brasil, mais ou menos contemporâneo ao movimento europeu, foi o livro Pauliceia Desvarada, de Mário Andrade, de 1922, ano da Semana da Arte, ou seja, 13 anos depois de ter sido lançado o modernismo na Europa. No prefácio do seu livro, Mário de Andrade, reconhece que Marinetti fez uma grande descoberta, principalmente em relação à palavra liberdade, mas faz uma crítica dizendo que Marinetti errou em reduzir poemas a palavras, e para que não ficasse nenhuma associação entre Mário de Andrade e Marinetti, Mário de Andrade afirma não ser futurista. Embora Mário de Andrade não tenha feito nenhuma referência à vanguarda, os seus textos apresentam os 3 atributos de um texto vanguardista. Numa certa ocasião, Oswaldo de Andrade, ao se referir a Mário de Andrade, diz: meu poeta futurista. Mário de Andrade concorda, depois discorda, e quando o poeta italiano vem ao Brasil, Mário de Andrade evita um encontro com Marinetti. O movimento de 22, ele revolucionou a cultura brasileira, mas ainda não pode ser considerado um movimento vanguardista. A vanguarda brasileira, ela se dará a partir da década de 50. O primeiro movimento vanguardista no Brasil é o concretismo, que queria associar a poesia à realidade política e social do país. Nós temos aqui no Brasil o projeto de desenvolvimento de Juscelino Kubitschek, de avançar 50 anos em 5, por intermédio da indústria e do transporte, integrar o Brasil ao capitalismo internacional. Então, a poesia concretista, ela vai ser um reflexo estético desse período. Em 1956, o Manifesto da Poesia Concreta propõe que as 6 diretrizes da poesia concreta. Tudo isso era muito novo aqui no Brasil. E, teoricamente, o concretismo ele surge trazendo inovações. Porém, os signatários reconhecem uma dívida com os seus precursores. Haja vista que o concretismo ele apenas sistematiza trabalhos e elementos que já eram utilizados por outros poetas em outras épocas. Um outro ponto importante está no plano político-social. Aquela intenção de internacionalização não correspondia à realidade do Brasil. Haja vista que a arte ela não deve se sujeitar à insatisfação da sociedade, mas deve forçá-la a se desenvolver, o que, se o concretismo desejou, não conseguiu. Além do mais, a poesia concreta ela oferece uma imagem de um país desenvolvido, e o que nós tínhamos aqui no Brasil era apenas mais uma forma de dependência, agora a dependência ao capital multinacional, no qual o Brasil vive até hoje. Na década de 60, aqui no Brasil, nós temos a renúncia do presidente Jânio Quadros, o presidente João Goulart assumindo o poder e o golpe de 64. Nesse período, a poesia vai se dividir em 3 seções. A primeira vertente é a participativa, que surge nos Centros Populares de Cultura da União dos Estudantes, tendo como base ideológica a implantação do socialismo. É uma poesia politicamente nova, mas que não trouxe nada de novo em termos verbais. Seu poeta mais atuante foi Moacir Félix, e as publicações desse grupo se centravam na série Violão de Rua,
da editora Civilização Brasileira. A segunda vertente é a tradicional brasileira, que é a geração de 60, que por se localizar entre a de 50, quando a esquerda cede, e a de 70, quando a direita cede, essa geração de 60 ela vai se oscilar entre essas duas tendências, construindo pacientemente as suas obras, que só será consolidada após esse marco histórico. A terceira vertente é a poesia praxis, lançada em São Paulo por Mário Chame, com o livro Lavra a Lavra, de 1962. No seu pós-fácil, ele traz um manifesto didático, onde define a poesia praxis organizada respeitando 3 condições. Primeiro, o ato de compor, que é o momento inicial do projeto. 2. Área de levantamento da composição, que é a realidade escolhida pelo poeta para problematização, que no caso do livro Lavra a Lavra é o homem brasileiro do campo. 3. O ato de consumir, que é a leitura do poema e a conscientização do leitor. Todo esse formalismo e essas prescrições irão deixar o poema praxe previsível, e até bons textos não vão escapar a essa monotonia. É aí que, conforme os poetas vão amadurecendo, eles têm a tendência de ir se afastando dessa órbita e construindo e compondo poemas mais pessoais e mais criativos. Na segunda metade da década de 60 surge o poema Processo, que era mais radical porque eles queriam eliminar a palavra e incorporar os signos linguísticos, visando uma comunicação mais universal que a linguística e libertar-se das limitações dos idiomas. O manifesto do poema Processo, ele é lançado simultaneamente no Rio Grande do Norte e no Rio de Janeiro, com a rasgação dos livros de poesia de Andrade, Vinícius e Cabral nas escadas do Teatro Municipal, sinalizando o fim da era poética. É um texto anti-discurso, pois ele quer integrar a poesia à realidade social de massa e se recusa aos textos prontos e acabados, pois ele pretende integrar o receptor ao produto final. Ou seja, o poema ele sai inconcluso das mãos do emissor e é concluído nas mãos do receptor. Exemplo de poema processo. Após o poema Processo, os poetas de vanguarda eles vão conhecer o poema postal ou e-mail arte, que era uma forma de furar os bloqueios das editoras e, por intermédio dos correios, distribuir por todo mundo o produto dos poetas.